As mulheres são vistas como engrenagens de reprodução. Napoleão Bonaparte. De início, essa ideia soa absurda. Afinal, quem não seria atraído por um homem com força, ambição e autoridade? No entanto, a verdadeira grandeza cobra seu valor. Homens grandiosos não vivem no presente. Eles são consumidos pela guerra, pela estratégia, pela visão. E nessa busca implacável pelo destino, há pouco espaço para manutenção emocional, para reafirmações constantes ou para ser domesticado. Napoleão compreendia isso não só como imperador, mas como amante. Suas cartas para Josefina, cheias de paixão, desespero e até humilhação, foram respondidas com traição fria. Enquanto ele erguia um império, ela se envolvia com outros homens. E então ele entendeu. Nem toda mulher deseja a grandeza de um homem. Muitas a temem, porque a verdadeira grandeza não se curva. Ela não cabe em uma casa silenciosa, nem pode ser retida por afeto rotineiro. Ela exige, é instável, está sempre faminta. E para muitas, isso não é amor, é ameaça. Por isso, muitas mulheres preferem aquilo que podem controlar: o previsível, o seguro, o medíocre. Um homem mediano não questiona profundamente, não enfrenta guerras de verdade, nem persegue um legado. Ele é dócil, disponível, emocionalmente dependente. Sua identidade gira ao redor dela, não de um propósito maior. E isso o torna desejável, não pelo que ele representa, mas pelo que lhe falta. Ele não representa risco, não exige entrega. Não carrega o medo da perda que vem com um homem comprometido com algo maior do que ele mesmo. Napoleão enxergou isso com clareza, quando disse que as mulheres não passam de máquinas de produzir filhos. Não falava com ódio, mas com o pragmatismo frio de um conquistador. Ele as reduziu à função biológica, porque, segundo ele, a maioria nunca transcendia isso. A maioria não compreendia o caos que vive no íntimo de um homem que se recusa a viver uma vida pequena. Napoleão não estava tentando conquistar carinho. Ele já havia deixado de buscar isso há muito tempo. O que ele queria era conquistar a verdade, mesmo que ela doesse. Sobretudo, se doesse. E o que ele viu, repetidamente, foi o seguinte: quanto mais um homem se eleva, mais ele caminha só. Não por escolha, mas porque conforto, calor e dependência emocional não sobrevivem no fogo da grandeza. Olhe ao redor hoje. Vivemos em uma sociedade que finge valorizar a excelência, mas apenas quando ela é agradável, quando diverte, quando não incomoda. Um homem com poder real, profundidade autêntica e visão clara causa medo, especialmente em relacionamentos. Napoleão aprendeu isso da forma mais dura. Ele era mestre da guerra, senhor do movimento. Mas mesmo ele foi reduzido a súplicas em cartas, implorando para que Josefina não o traísse. Ela o traiu mesmo assim. Por quê? Porque o poder não toca o coração da mesma forma que o previsível. O poder conquista batalhas, mas raramente conquista fidelidade emocional. Mesmo rodeadas pela grandeza, muitas mulheres ainda escolhem a companhia segura em vez da conquista arriscada. Você acredita que isso mudou? O homem moderno pensa que, se trabalhar mais, alcançar sucesso, evoluir, finalmente será amado como merece. Mas Napoleão teria rido disso, porque ele já conhecia a verdade amarga. Quanto mais raro você se torna, menos amável parece aos olhos de quem prefere estabilidade à luta. É por isso que tantas mulheres, mesmo sem perceber, gravitem em direção a homens que estão abaixo delas. Homens que podem ser conduzidos, homens que estão apenas felizes por estarem ali. Homens medianos. Eles não causam turbulências, não pedem silêncio para pensar, não se perdem em obsessões e não sacrificam o presente por um futuro que só eles enxergam. Esses homens não desafiam uma mulher, eles giram ao redor dela. E ser o centro do universo emocional de alguém é embriagante. Mas para o homem que persegue grandeza, esse tipo de devoção é quase inalcançável.
porque ele não gira em torno de ninguém, ele sobe. E ao subir, ele ameaça algo sagrado na estrutura das relações modernas, o conforto. Napoleão viveu essa contradição por dentro. Um homem que comandava exércitos, mas que era visto como emocionalmente ausente. Focado demais, frio demais, mas diga, como se constrói um império sendo doce? Como alguém grava seu nome nos ossos da história, sussurrando promessas e flores no ouvido de alguém? Ele não fez isso sendo gentil. Ele fez isso se tornando mais do que um homem. E ao se transformar, ele se distanciou de ser um parceiro romântico e passou a ser uma força imparável. Então, te pergunto, você quer carinho ou quer legado? Napoleão já sabia a resposta. A maioria das mulheres escolhe o primeiro. Todo homem que já provou o gosto amargo da traição enquanto construía algo maior que si mesmo sabe exatamente o que Napoleão sentiu. Você entrega tudo, seu tempo, sua mente, sua alma, a uma visão, e volta para casa para ser criticado por isso. Não por falta de amor, mas porque a sua grandeza incomoda. Ela lembra os outros da mediocridade deles. Seu foco parece frieza, sua ambição, arrogância, seu silêncio, ausência emocional. Mas homens como Napoleão não nasceram para consolar. Eles vieram ao mundo para liderar, moldar, conquistar. E um homem assim simplesmente não se encaixa no roteiro emocional que os relacionamentos modernos esperam. Vamos ser claros. Napoleão não odiava as mulheres. Ele apenas enxergava com lucidez uma verdade que a maioria dos homens ainda teme encarar, o que muitas mulheres dizem querer. Raramente é o que elas escolhem. Ela pode admirar a grandeza, em teoria, mas na prática ela se casa com o conveniente. Ela pode elogiar a ambição, mas constrói um lar com a submissão. E se você acha que o amor vai protegê-lo dessa realidade, faça a si mesmo uma pergunta. Por que tantos homens brilhantes, disciplinados, forjados por si mesmos, acabam sendo deixados por aquelas que diziam amá-los? Porque amor sem compreensão é uma contagem regressiva. E a maioria não entende o que custa a um homem seguir o caminho da disciplina. As noites em claro, os anos de escárnio, o isolamento, a dor, a rotina exaustiva. Elas veem o resultado, mas nunca a guerra por trás dele. E quando essa guerra nunca termina, quando ele continua subindo em vez de se acomodar, elas passam a rejeitar o fogo que antes admiravam. Foi por isso que Napoleão falava com tamanha indiferença sobre as mulheres. Ele já havia tentado o caminho do romantismo idealizado, e esse caminho falhou com ele. Não porque ele fosse incapaz de amar, mas porque o amor não conseguiu acompanhar o peso do seu destino. E quando um homem opta por seguir a trilha da sua missão, em vez de construir uma vida doméstica, ele precisa aceitar outra escolha: a solidão. Esse é o antigo e brutal dilema. Ou você escolhe o poder, ou escolhe a paz. Mas quase nunca os dois. Você pode ter o coração dela, ou pode conquistar o mundo, mas não os dois. E aqueles que tentam caminhar entre esses dois mundos acabam sendo partidos ao meio. É por isso que o grande homem segue sozinho. Não porque ame a solidão, mas porque supera o que o mundo tem a oferecer em troca de sua obediência. Napoleão não escolheu o isolamento. Ele foi empurrado para ele pelo peso da sua visão. Quanto mais alto um homem sobe, menos pessoas conseguem entender o ar que ele respira. As mulheres desejam ser vistas, ouvidas, acolhidas, mas um homem consumido por uma missão não tem tempo para nutrir fragilidades emocionais. Ele não é frio por natureza, ele é endurecido pelo propósito. E é exatamente isso que a sociedade atual se recusa a admitir. A maioria das pessoas, inclusive as mulheres, tem medo dos verdadeiramente grandiosos. Não porque eles sejam cruéis, mas porque não podem ser domesticados, não podem ser possuídos. Você nunca conseguirá prever um homem que serve a algo maior do que o amor.
e por isso o mundo tenta desacreditá-lo. Ele é tóxico. Ele não está emocionalmente disponível. Ele não escuta. Claro que ele não escuta. Ele está ocupado escrevendo história. Napoleão foi criticado por muitas coisas, sua ambição, seus feitos, seu ego, mas no fundo, ele foi condenado por recusar-se a ajoelhar-se diante do amor, da tradição, do conforto. A sua queda não foi causada por seu poder, mas pela ilusão de que aqueles mais próximos poderiam algum dia compreendê-lo. No final, até mesmo o imperador é deixado para trás por aqueles que ele tentou proteger. Até o leão morre sozinho. E aqui está a verdade final, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Um homem precisa decidir. Ele precisa escolher entre construir um império ou construir um lar. Um lhe dará legado, o outro acolhimento, mas nunca os dois. Enquanto homens medianos são amados, elogiados, lembrados como bons, são os homens grandiosos, solitários, mal compreendidos, exilados, que deixam seus nomes gravados no tempo. Então, se você é um homem que persegue a verdade, a grandeza, algo que transcende o tempo, prepare-se para não ser amado. Prepare-se para ser questionado, deixado, desacreditado, porque você não transmite segurança. Você representa ameaça, mas não se esqueça de uma coisa: o mundo se curva diante do perigo. Talvez você ainda se pergunte, por que uma mulher rejeitaria um homem disciplinado, visionário, incansável, alguém capaz de mover montanhas? Por que ela abriria a mão da tempestade que muda o mundo, em troca da brisa que mal mexe as árvores? A resposta, por mais dolorosa que seja, é essa. Homens grandiosos são espelhos. Eles refletem tudo o que os outros não são. A ambição deles expõe a acomodação dos outros. O silêncio deles revela insegurança. A solidão que carregam evidencia a dependência alheia. E para a maioria das mulheres, não. Para a maioria das pessoas, esse espelho é insuportável. Estar ao lado de um homem que não precisa de nada emocionalmente, que não busca validação, que não teme caminhar só, não é visto como algo romântico. É visto como algo ameaçador. Significa que ele não pode ser controlado. Não pode ser seduzido com delicadezas ou mantido refém por demonstrações de carinho. Você só tem duas opções: ou o acompanha ou é deixada para trás. E muitas mulheres não aceitam esse risco. Elas nunca dirão isso abertamente, mas grande parte delas não escolhe homens por admiração, e sim por influência emocional. Elas querem alguém que possa ser moldado, um homem que fique quando elas choram, que pare sua vida quando elas duvidam, que a coloque como centro do universo. Mas o homem grandioso não para, não orbita, ele constrói e sangra por isso. Ele não é sem coração, mas o coração dele é disciplinado. Ele não é incapaz de amar, mas o amor não é sua missão. E por isso ele se torna inalcançável para a mulher comum, porque ela não está procurando caminhar ao lado de um titã. Ela quer alguém que a faça se sentir segura, ouvida, priorizada. Esse é o motivo oculto e vergonhoso pelo qual tantas mulheres sobem na aparência, mas descem na essência. Ele parece um homem, fala como um homem, mas por dentro é argila macia, moldada pelo humor, pelas carências, pela visão de mundo dela. Ele não ameaça o conforto dela e por isso não ameaça nada. E aqui está a reviravolta amarga. Ela nunca vai admirá-lo de verdade. Ela pode amá-lo, se apegar a ele, até casar com ele. Mas no fundo ela sabe, não escolheu um rei, escolheu um servo com aparência de rei. E você, o homem que não se ajoelha, que não para, que ainda queima às 2 da manhã criando algo que ninguém mais entende, precisa saber. Você não foi rejeitado pelas suas falhas, mas pelo seu fogo, pela intensidade da sua alma, pelo fato de que, para estar com você, ela teria que crescer. E a maioria não está disposta. Elas não querem subir.
elas querem descansar. Então, não inveje o homem medíocre. Lamente por ele, porque embora ele possa ser amado, jamais será respeitado, jamais será necessário da forma que sacode a alma. Ele será tolerado, talvez até querido, mas nunca verdadeiramente seguido, porque nada nele lhe dera. E quanto a você, você nunca foi feito para ser amado como os outros. Sua vida é uma tempestade, não uma canção de ninar. Seu caminho é íngreme, não suave. E sua recompensa não virá do conforto, mas da conquista. Não conquista dos outros, mas de si mesmo. Da solidão, das dúvidas, das vozes que dizem: desista, seja o que elas querem. Não ouça. Deixe ir, deixe ela ir. Deixe a ideia de ser compreendido ir. Você não foi feito para caber no colo de ninguém. Você foi moldado para cumprir um propósito. E sim, isso vai te custar. Talvez você caminhe só, talvez morra incompreendido. Mas se você permanecer firme, se não ceder, o mundo não esquecerá o seu nome. Porque no fim das contas, nenhuma mulher ergue estátuas, nenhuma mulher reescreve a história, nenhuma mulher leva nações à batalha ou visões à realidade. Homens fazem isso, e eles fazem isso sozinhos, sangrando, focados, não amados, mas imparáveis. Então pare de perguntar: por que ela não me escolheu? Você já sabe, ela não queria grandeza, ela queria conforto. E você, meu irmão, não é conforto. Você é perigo. E o mundo ainda se curva diante do perigo. Se esse vídeo te rasgou por dentro, é porque você já estava pronto para escutar. Não ignore isso. Curta, comente, compartilhe. Faça essa mensagem chegar a quem ainda vive adormecido. E se você é um homem que escolheu o caminho difícil, o da lucidez, da missão, da verdade brutal, então se inscreva no canal, não para seguir mais um criador de conteúdo, mas para caminhar com homens que não foram feitos para obedecer. Ative o sino, porque o próximo vídeo pode te mostrar aquilo que ninguém jamais teve coragem de dizer.